Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui novamente, continuando o nosso trabalho permanente de capacitações, um trabalho conjunto que está sendo realizado por instituições públicas e privadas, com profissionais, especialistas de várias instituições, né? Agradecemos a presença aqui dos nossos expositores, o esforço de cada um de vocês, né, que também estão na linha de frente e estão aqui conosco, né, dedicados também a esse trabalho de desenvolvimento. Agradecemos a presença também de todos os participantes, né, que depois de um dia longo de serviço também estão aqui conosco. Tenho certeza que será uma noite bastante proveitosa, muito útil, né? E eu passo a palavra agora para o Dr. Raimundo. Boa noite, pessoal. Uma satisfação grande aqui novamente. Tem sido aí semanas de grande aprendizado, mas durante a nossa conversa prévia, antes de começar aqui, eu acho que um detalhe ele foi apontado e é interessante a gente fazer a consideração até para entendermos a importância de estarmos reunidos aqui agora. O IHI traz para a gente que se houvesse um CID em que a causa de óbito fosse falha no processo, ele seria a terceira causa de óbito no mundo, perdendo para as doenças oncológicas e cardiovasculares. E nesse sentido é que a gente entende o quanto é valiosa esse momento e essa situação que estamos aqui nessa noite vivenciando, porque é a oportunidade que a gente tem de melhorar os nossos processos e não impactarmos mais de maneira negativa frente a uma situação pandêmica que estamos vivendo. Nessa evolução do que temos acompanhado, nós viemos com setores de apoio, farmácia, engenharia clínica, e hoje vamos concluir aí com o Dr. Arthur sobre a parte elétrica, que, como foi bem dito aqui já, é necessária ter uma visão da importância, principalmente hoje que os equipamentos são tão utilizados e tudo é tão demandado. E, obviamente, que necessitamos também dessa expertise na área assistencial. E o doutor Leonardo trouxe a necessidade de desenvolvermos trocando no momento em que a assistência é tão solicitada, né? Então, a gente está aprendendo e evoluindo nesse período. Então, hoje nós vamos, junto com a doutora Joana e o doutor Leonardo, também trazer os aspectos assistenciais daquilo que podemos impactar de maneira positiva em nossos pacientes. E também com a doutora Adriana, que vai trazer uma novidade, que é a ação frente às prevenções de infecção por micro-organismos multiresistentes, um tema muito atual na exposição do Manual da Anvisa que saiu esse ano. Então, espero que vocês aproveitem bastante, porque é uma oportunidade de dar celeridade no momento que tem também exigido tanto de nós. Agradeço a todos aí pela presença, agradeço, doutora Jaqueline, mais uma vez por estarmos juntos aqui e passo a palavra à senhora agora novamente. É bom lembrar que nós estamos no Abril Verde, né? É um mês onde nós lembramos as vítimas de acidente do trabalho. Nós estamos vivendo uma pandemia, infelizmente ainda, né? Estamos num momento crítico aqui no estado de Goiás, né? Em algumas cidades especialmente, né? E a gente não pode tampar o sol com a peneira, como eu tenho falei com bastante com o doutor Leonardo hoje. O maior acidente do trabalho de todos os tempos, né? Sem dúvida alguma, é o mental. É o mental. Então, nesse mês, nós dedicaremos uma boa parte das nossas exposições à saúde mental dos profissionais da linha de frente. Equipe médica, da enfermagem, limpeza, conservação, instalações mortuárias, né? E como que o Estado brasileiro, enquanto gestores, enquanto nós temos que nos preocupar e desenvolver nossos protocolos, nossos procedimentos para dar apoio
né, para esses profissionais, depois que tudo isso passar, porque vai passar. Vou apresentar a todos o doutor Leonardo Najar Gonzalez Costas, né, ele hoje está conosco aqui, né, nos prestigiando na mediação, né, mais um mediador, né, é uma honra tê-lo aqui conosco, doutor Leonardo. Doutor Leonardo, ele é médico, né, da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Goiás desde 1994, médico, né, da UTI do Hospital de Doenças Tropicais, HDT, de 94 a 2007, e em 2007 assumiu o trabalho, né, médico coordenador do PCMSO do HDT. Desde 2007, doutor Leonardo é uma figura, assim, importante na defesa da integridade física, mental dos trabalhadores do HDT. É uma honra tê-lo aqui conosco, viu, doutor Leonardo? A palavra é sua. A honra é minha, agradeço o convite. É um privilégio. A equipe aqui, o pessoal que vai falar e o pessoal que está na assistência também, deixa até a boca seca aqui, viu? Só tem fera aí, né? Mas vamos partilhar um pouquinho do que cada um sabe, né? E vamos adiante. Quando a doutora conversou comigo a respeito dessa moderação, um assunto que veio depois, ao longo de uma conversa longa hoje, foi paralelamente a isso que vai ser assuntos da maior importância que vão ser abordados aqui, que o Raimundo já citou, são alguns aspectos relacionados também importante, mas que está correndo meio por baixo da pandemia, que é o impacto sobre a saúde mental de quem está na assistência. Vou falar melhor, não é só de quem está na assistência, não. De quem está correndo para o inimigo quando todo mundo corre do inimigo. Então, desde março do ano passado, quando a gente ia para os hospitais, fossem os funcionários administrativos ou assistencial, a experiência que a gente tem, a lembrança que eu tenho daquela época, é da cidade deserta, e eu saí toda a garagem do meu prédio cheia de carros, e o único carro que saía era o meu. E quando eu chegava no hospital, eu escutava isso de todos os colegas, fosse da UTI, da fisioterapia, da enfermagem, só eu que estou saindo, e na volta ainda faço a compra para os amigos, vou no supermercado, faço compra para as pessoas conhecidas. E é isso, a gente é mais ou menos numa guerra, ou quando acontece um incêndio, quando todo mundo foge do incêndio, tem aqueles que vão para o incêndio, os bombeiros correm mas eles se queimam também. E os soldados que vão para a linha de frente para proteger a população, eles também morrem. Nós, como profissionais, sejam aqueles da assistência, os soldados da trincheira mesmo, valiosíssimos, sejam aqueles da segunda linha, como eu, que sou médico do trabalho hoje, ou o pessoal administrativo com o qual eu convivo dentro do RH lá do HDT, eles carregam um peso muito grande também. Eles saem de dentro das casas deles sem saber o que eles vão estar levando de volta para dentro de casa. E a gente escuta relatos desses colegas, desses profissionais, que não são os relatos dos distúrbios mentais que a gente vê no pós-Covid, que o Raimundo deve estar vivenciando, que a Joana também. Não é a perda de memória, não é a amnésia, não é o cognitivo que fica comprometido. Não, é o distúrbio mental mesmo, do pânico, de acordar de noite apavorado, enfim, preocupado com como vai ser, quem vai ser o próximo. Já perdi 2 colegas, já perdi vizinhos, já perdi familiares, sabe? Familiar sendo velado e a pessoa está no plantão, sabe? Qual a dimensão, qual o impacto que isso aí vai ter sobre a vida das pessoas? Isso não sei. Quem sabe? A gente não sabe ainda. Mal está se conseguindo estudar sobre vacinas e sobre os efeitos colaterais das vacinas e sobre o efeito colateral dessa pressão enorme que todos estão sofrendo. Obviamente, quem está na linha de frente está sofrendo muito mais. Mas, por outro lado, quem está na linha de frente tem um poder, um domínio técnico diferente do administrativo, que não sabe nada, só sabe que está morrendo muita gente e não sabe o que fazer, não sabe nem como tratar, não sabe se tem tratamento, se não tem tratamento, se fica em casa, se toma só Novalgina, se toma alguma outra coisa.
Então, assim, são muitas dúvidas, e as pessoas estão sofrendo, e estou preocupado com isso. Esses dias eu estou afastado por um problema de saúde, mas eu já retornando ao trabalho, o meu plano, a minha ideia, eu já conversei com a doutora, é da gente tentar implantar alguma ação voltada, resgatar ações que já existiam, voltadas para a saúde mental de quem está na assistência. E não uma coisa tipo, olha, a saúde mental vai ficar esperando, o psicólogo hospitalar vai ficar esperando que o profissional o procure. Não, a gente pensa numa coisa mais de busca ativa mesmo, que se montem serviços para dar assistência ao plantonista da UTI, à FIS, à enfermeira, ao pessoal que está sofrendo com isso, né? Enfim, essa chuvinha de ideias aí que a gente está jogando agora, talvez o momento nem seja o mais propício, mas eu acho que a gente tem que pensar e vamos precisar de ideias no futuro próximo aí para aprender a lidar melhor. Eu não estou esquecendo o pessoal da manutenção, da parte elétrica também não. O Arthur aí, ó. Vocês entram em lugares onde ninguém quer entrar. O pessoal da manutenção vai em lugares temidos, né? Vocês entram dentro dos isolamentos para dar manutenção em equipamentos. Isso é algo assim inimaginável para quem está em outras áreas. Então, vamos pensar em cuidar dessas pessoas também, né? É mais um cuidado. Desculpa, me estendi, me empolguei aqui. Pronto, depois desconta do meu tempo no final. Doutor Leonardo, obrigada. Hoje, conforme nós havíamos falado na semana passada, nós teremos um foco um pouco diferente, né? Porque nós tivemos que incluir as informações, os pedidos de apoio técnico em relação à dispersão dos aerossóis, porque isso foi um pedido recorrente, viu, Joana? E as questões também que envolvem o manual da Anvisa que saiu e que ele é importantíssimo para a proteção dos trabalhadores, que a Adriana vai falar no final, tá? Então, eu vou passar a palavra agora para outro ponto importantíssimo dessa nossa capacitação, que envolve engenharia elétrica, que, como a gente tem falado, infelizmente, pela falta também de profissionalismo, pela falta de investimentos na área dentro de instituições, né? Há muitas ocorrências de acidentes gravíssimos, né, Arthur? Arthur Pinheiro de Magalhães, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, especialista em instalações elétricas hospitalares de geração distribuída. Arthur, boa noite, a palavra é sua. Boa noite, Jaqueline, tudo bem? Boa noite a todos. Eu vou tentar abordar um pouco aqui a questão da parte elétrica nos ambientes hospitalares. Jaqueline, só pede para o Hélio me autorizar. Ah, já está, beleza. Acabou de me autorizar. Vocês estão enxergando a tela? Maravilha. Então, o nosso tempo é curto, o assunto ele é bastante longo. Eu vou tentar ser o mais breve possível e focar em alguns pontos principais. A parte normativa, a parte de prontuário de instalações elétricas, a gente falou na apresentação passada, e eu quero entrar um pouquinho na 13534, que é uma norma mais específica para os ambientes hospitalares, né? Então, assim, eu sei que nessa pandemia a gente teve uma necessidade de acréscimo de locais, de cargas, de ambientes, sérias adaptações, né? Então, assim, a gente acaba que, é igual o doutor Leonardo falou, a gente vai se aprendendo durante o incêndio, né? Só que tem pontos que a gente tem que tomar um cuidado, porque senão a gente cria o incêndio verdadeiro, né? E a parte elétrica, ela infelizmente, ela é o ignitor aí da maioria das catástrofes, né? Então, assim, só rapidamente, só para dar uma pincelada em relação aos ambientes hospitalares, o que a norma fala. Então, que todos esses ambientes devem ter um sistema de aterramento, né? Um aterramento de todas as massas metálicas desses ambientes. Ele tem que atender todas as normas, tanto a 5419, né? A 5410 e a 13534. Os locais de grupo 2, né, que são procedimentos intracardíacos e centros cirúrgicos e UTIs, tem que ter o esquema IT médico. Isso aqui é uma coisa que raramente você encontra em hospitais, especialmente hospitais mais antigos e hospitais mais ligados ao governo, né, ao Estado, né? A questão do custo disso, né, a especialização para manter isso e para dar manutenção, isso não é tão simples assim.
mas são requisitos, né, que estão na norma. O que ela fala sobre geradores, no-breaks e sistema de iluminação? Rapidamente também. Que esse gerador que você tem na sua unidade hospitalar, ele tem que atuar em até 15 segundos, né? Que esse equipamento ele tenha automaticamente a restabelecer o sistema de alimentação do ambiente hospitalar se essa variação de tensão subir para mais ou para menos 10%, né? E que ele tenha uma autonomia de pelo menos 24 horas. É o mínimo, tá? Isso aqui que eu estou falando. A parte de no-breaks, que aqui entra a parte de equipamentos que são diretamente ligados a sistemas de UTI, por exemplo, um respirador, um foco cirúrgico, né? São equipamentos que têm que restabelecer a fonte de energia em menos de 0,5 segundos, né? E tem que ter uma autonomia mínima de 3 horas. Então, como é que eu faço isso aqui? Então, isso aqui tem que fazer teste, né? Você tem um equipamento que você tem que testar ele, você tem que, na hora da aquisição, você tem que saber dimensionar esse equipamento, entendeu? A parte de iluminação, tanto o grupo 1 quanto o grupo 2, tem que ter no mínimo 2 circuitos distintos, né? Tem que ter aquela famosa energia comum e a energia emergencial. São energias que são ligadas aos grupos geradores. E as rotas de fuga também têm que ser providas de iluminação de emergência, né? Algumas coisas aqui eu estou repetindo, né, mas é só para a gente ter uma pinceladinha em relação ao que a norma fala para a parte hospitalar. Bom, aqui é o coração da nossa apresentação hoje, que eu quero tentar focar aqui em 3 pilares. A parte de distribuição do sistema elétrico hospitalar, a maioria dos hospitais, né, ele está dividido em subestações, um sistema de energia emergencial, de geradores e no-breaks, e a infraestrutura de distribuição. Esses 3 pontos, acaba que poucas pessoas enxergam isso. A maioria enxerga o quê? O equipamento lá na ponta funcionando, né? Então, o defeito, às vezes, ele está muito ligado ao equipamento na ponta. Mas fala assim, o que está atrás desse equipamento, né? Isso aqui é a parte essencial que tem que ser levada em consideração. Ok? Entrando um pouquinho já na parte de subestações, a gente tem 2 modelos de subestações. A maioria dos hospitais trabalha com as subestações convencionais, que são as subestações mais antigas, né, que os barramentos são expostos, né, são divididos em celas, e essa é uma subestação blindada, uma subestação em cubículo. A própria normativa da concessionária mudou agora, recentemente, e graças a Deus, né, tem muitos profissionais, eu vejo muito profissional chateado, pô, mas a Enel mudou, agora está mais caro, está mais difícil, mas a gente tem que enxergar que essa configuração é a configuração mais segura, é a configuração mais com a vida útil maior, né? Então, acaba que, querendo ou não, a gente vai modernizando e a gente também tem que evoluir tecnicamente, né, nessas questões. Como isso aqui, que vocês estão vendo é uma ilustração, mas isso aqui é a vida e a maioria dos hospitais que estão em funcionamento hoje, a gente tem que focar um pouco nisso, porque o investimento para você modernizar para uma subestação blindada, não é todo mundo que tem coragem de fazer, né? Então, assim, acaba que você tem obrigado a manter o que você tem. É o mínimo manter o que você tem. Para você manter o que você tem que conhecer o que é o sistema. Então, o sistema de uma subestação convencional, então ela é provida de barramentos de média, de TPs e TCs de medição, chaves seccionadoras, disjuntores, chaves seccionadoras fusíveis com proteção para transformadores. Então, qual que é o problema maior disso aqui? A proteção de média. Então, a maioria desses ambientes antigos, a proteção de média não existe. Ou se ela existe, ela é muito precária. Então, um curto num transformador, uma fuga à terra nesse transformador, simplesmente não é detectada internamente. Então, esse problema, na maioria das vezes, ele chega ao extremo de romper um fusível fora da unidade hospitalar, né, por uma deficiência da proteção interna. Então, essas modernizações que são feitas pela normativa da concessionária local, ela vai forçar essas novas unidades a se adequar a isso. Mas, como nós temos as maiorias antigas, a gente tem que tentar ter um cuidado especial com esses componentes aqui. Por quê? Porque a maioria dos problemas em subestações, eles poderiam ser evitados com as manutenções preventivas
né, as preditivas, que seriam a análise de disjuntores, né, porque o que eu acabei de falar, a parte de chaves seccionadoras, transformador, né, e análise de óleo. Então, o que acontece? Quando um transformador queima, ele só vai queimar por uma sobrecarga, uma ausência de óleo, né, ou uma perda da isolação interna dele. E tem problemas que são visíveis, né, vazamentos, buchas soltas, né, então são várias partes da subestação que, apesar de ser uma área muito robusta, né, da parte elétrica, ela tem uma vida útil muito grande. A gente tem subestações funcionando da década de 60, né, então são equipamentos que estão aí sofrendo com temperatura, com sujeira e com tudo isso, e ainda estão aí conseguindo sobreviver, né? O que é o básico da manutenção desses ambientes? A limpeza, as termografias, isso aqui é interessantíssimo, isso aqui, quem é médico, que faz lá uma tomografia, que faz um raio-x do paciente, que faz uma ressonância magnética, isso aqui na nossa parte elétrica é a termografia. A gente vai detectar o risco maior, é o incêndio, é aquele ponto ali que está próximo a causar o incêndio na instalação. A questão da malha de aterramento, isso aqui é muito importante para quem está lá na área, lá na ponta, né? Você está trabalhando no equipamento, aquele equipamento tem aterramento, não tem aterramento, às vezes vem um equipamento novinho, né, com plugzinho de terra, maravilha, e a tomada do seu hospital é antiga, adivinha o que o eletricista faz? Ele vai lá e corta o pininho de terra. Então, assim, a gente está vendo que assim, não adianta você ter um equipamento de última geração com uma infraestrutura precária, que lá na ponta você não tem a segurança para aquele equipamento e nem para o paciente, né? Então, esses dados, esse básico das manutenções preventivas das subestações, ela tem que ser levada a cabo. Isso aqui tem que estar dentro do prontuário de instalações elétricas, isso aqui tem que estar dentro do plano de manutenção do hospital. Né? A gente não pode ser reativo. Queimou, vai lá e troca. Né? Então, assim, esses problemas maiores, quando você detectar eles, pode ser tarde. Né? Então, essas medições e testes são extremamente importantes para os gestores, para quem cuida da manutenção, colocar esses pontos e esses ensaios dentro das manutenções e dentro dos prontuários de instalações elétricas. E essas medições não é simplesmente você coletar isso. Você tem que coletar, você tem que diagnosticar, você tem que ter um relatório disso. Então, quem faz esse tipo de trabalho, você tem que ser um profissional habilitado. Então, o profissionalismo nessa parte de manutenção, ele é extremamente importante. Então, não adianta você montar uma equipe de manutenção, simplesmente colocar um eletricista, um ajudante, sem colocar esse cara num treinamento de NR10 específico para esse hospital. Mesmo sendo em outros hospitais, cada hospital tem as suas peculiaridades, então tem ambientes específicos. Então, aquele profissional, engenheiro eletricista, que estiver treinando aquela equipe de manutenção, ele vai ter que entrar ambiente por ambiente com aquele profissional, explicar, ele entender, mostrar projeto, né, fazer todo o treinamento dele, tanto na parte de normas técnicas, como de instalações elétricas, como de segurança do trabalho. E esse mesmo profissional também tem que participar do plano de emergência desse hospital, né? A questão de rotas de fuga, a questão de como vai, num caso de incêndio, o que ele vai desligar, como vai desligar, né? Aqui eu coloquei uma análise termográfica para vocês terem noção do que é uma análise termográfica. Para quem nunca viu, é um raio-x, né, térmico das instalações. Então, com essas imagens, você consegue detectar pontos de aquecimento. Você consegue identificar até, às vezes, desbalanceamento de fases. Então, isso aqui, a olho nu, não se enxerga. Isso aqui, você está evitando que esse ponto, que esse conector, pegue fogo. Né? Então, essas análises termográficas, não só essas, mas como outras análises de isolação de transformador, de disjuntores, de análise de óleo, e todos esses outros básicos que eu coloquei, que essas outras análises básicas, faz parte de um plano, né, de manutenção dessas subestações e desses quadros. Dentro do transformador, que eu estava falando da análise de óleo, o que seria? Só para vocês terem uma noção.
A gente tem que fazer uma análise físico-química, uma cromatográfica, e analisar se esse transformador, para quem tem hospitais aí muito antigos, na década de 70 era utilizado o policloreto de bifenila, que hoje é um componente considerado tóxico, né? Então, se esse equipamento seu for dessa década de 70, então dentro dessas análises de óleo, você tem que tomar cuidado com isso, para ver se esse equipamento seu ele é um contaminante ou não contaminante. Né? E dentro dessas análises, se tiver um vazamento, se tiver um ponto de dano nesse equipamento, você tem que tomar as providências aí, ok? A parte de geradores, que eu também vou falar, o tempo meio curto, rapidamente. Esse cara, gente, é um motor que é acoplado a um gerador. Então, esse motor ele tem todo um plano de manutenção para ele. Ele necessita de troca de peças, ele necessita de análises, ele precisa de testes com carga, sem carga. Né? Então, a gente tem todo um trabalho de manutenção desse equipamento. Muitas pessoas, às vezes, colocam esse equipamento em ambientes que não são adequados. Né? Às vezes, coloca esse gerador próximo de uma sala que não tem uma entrada de ar, uma possibilidade desse ar fluir pela essa sala. Você pode utilizar ele carenado? Pode. Então, você vai colocar esse cara onde? No lugar mais arejado possível. Se for colocar em sala, tem todo um projeto que tem que ser seguido para esse equipamento. Né? Você não pode colocar esse equipamento num local que você não consegue refrigerar. Né? A questão de ruídos também desses equipamentos. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque esse equipamento ele gera ruído excessivo. Você não vai colocar esse cara próximo de leitos, né, dos locais onde o paciente está em recuperação e etc. A parte de infraestrutura, essa é uma parte que eu sempre brinco, né, Jaqueline, que eu falo que é o Zezinho da escada. O Zezinho da escada, eu brinco com ele, porque ele é um câncer dentro do hospital. Ele é um profissional que não tem qualificação, ele é um profissional barateiro, ele é um cara que aos poucos ele vai estragando aquele ambiente. É como se fosse, quando eu falo que é um câncer, porque quando você descobre, geralmente, ele já está grave, ele já está em estado que você, qual que é a solução? Derrubar e fazer de novo. Então eu vou mostrar para vocês algumas fotos de péssimos exemplos de infraestrutura e de painéis elétricos. E também de alguns bons exemplos. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês, isso aqui existe, tá? Não assusta não. Então, um quadro elétrico desse, então, para ele chegar nesse ponto, você imagina quanto tempo foi? Quantas horas o Zezinho da escada gastou dentro desse quadro? Então, ele gastou muito tempo aqui. Aí você fala assim, bom, mas coitado do cara, ele é o culpado? Não, ele não é o culpado. O culpado é quem contratou. O culpado é o gestor. O culpado é quem não criou o plano de manutenção desses ambientes. Então, assim, esses quadros que estão nessa situação, eles demoram muitos anos para chegar nesse ponto. Isso aqui não é do dia para a noite. Então, isso aqui vem de um histórico de má gestão. Né? E isso aqui, para chegar, para se solucionar, não é tão simples. Às vezes você tem um circuito desse que está alimentando um centro cirúrgico. Né? Que você está com problemas ali de cirurgias, né? com o tempo já limitado, né? Então, às vezes, você não consegue fazer uma alteração dessa tão rápida assim. Às vezes, qual que é a solução? Você fazer uma parada, você fazer um deslocamento de equipe, né, de pacientes desse ambiente para você poder trabalhar. Né? E como tem os maus exemplos, também tem os bons. Né? A gente tem que essas montagens, tem toda uma normativa para isso. Né? Tem todos uns pré-requisitos de montagem, segurança, né? Questão de barreiras de proteção, para você ter as zonas livres, zonas controladas desses locais, entendeu? Identificação. Né? E também tem o problema da infraestrutura. Eu falei só de quadros. Infraestrutura também é muito grave. Ter essas questões que o pessoal não sabe empregar os materiais. Então, tem tanta tecnologia no mercado hoje, de materiais e equipamentos, o que falta? Profissionalismo. Então, o profissionalismo, ele acaba com a instalação. Às vezes você pega um ambiente novo,
Você gasta um dinheiro com local, com todos os componentes desse ambiente, mas ele é contaminado e estragado. Por quê? Porque o profissional que pega todo esse material não sabe utilizar. Não sabe utilizar, não tem treinamento e não segue o projeto, não sabe nem o que é normativa. Né? Então, os exemplos de boa infraestrutura também, né, a gente também tem que ser seguido. Né? O ambiente limpo, organizado, de fácil manutenção, é igual você fala o seguinte: pô, eu tenho ali um eletricista meu que sumiu do meu hospital. Estou perdido, porque eu tinha o meu Zezinho da escada ali, e o meu Zezinho sumiu, o meu Zezinho foi embora, o meu Zezinho morreu de Covid, o que eu vou fazer? Então, a gente tem locais que não tem nada. Então, o que você precisa fazer? Você precisa iniciar, você precisa criar o diagnóstico daquela instalação, você precisa começar a ter todo o diagnóstico daquele local para você ver para onde você vai seguir, o que você vai fazer. Né? Então, se você não tiver uma orientação de um profissional, a gente vai ficar batendo em teclas aqui que não vai chegar em solução nenhuma. Okay? Por que eu falei tudo isso de subestações, de painéis, de infraestrutura? Porque, gente, acontece. Nem acredita? Acontece. O incêndio, ele acontece. As mortes acontecem. Então, assim, quando a gente fala de engenharia eletricista, engenheiro civil, o prédio cai, o engenheiro eletricista pega fogo. Então, assim, esses acidentes que a gente está colocando aqui, ele causa explosões. Imagina a explosão do transformador. Eu vou colocar tem vídeos aqui, mas eu não vou passar, porque o tempo já está esgotado. Mas a gente tem exemplos aqui. Ó. Isso aqui é Badim, é um exemplo. Foi um incêndio num gerador. Né? Por quê? Falta de manutenção, entulho, falta de coordenação, né, de um almoxerifado. Então, a parte de Bom Sucesso também foi iniciada no almoxerifado. Mas não é só Bom Sucesso. Nesse mesmo ano, no ano anterior, também teve em Balbino, também teve em São Lourenço, né? Em Brasília. Então, gente, a parte elétrica, ela necessita urgentemente de profissionalismo. Ela precisa de diagnóstico. Não é você simplesmente, acendeu, funcionou. Não. Você precisa testar. Você precisa analisar, você precisa juntar a documentação, você precisa projetar. Então, se você perdeu o seu funcionário, você não precisa daquele funcionário, você precisa de um projeto, de um prontuário atualizado, porque qualquer profissional que entrar e sair, gente, vai ter. Se você tem um paciente internado, você tem mudança de médico, você tem mudança de enfermagem. Por que não acontece o erro? Porque existe um prontuário a ser seguido. A instalação elétrica é a mesma coisa, é o seu paciente. A gente tem que enxergar, igual eu sempre falo, e eu repito novamente, a instalação elétrica é o seu paciente. Ele precisa do seu prontuário, ele precisa do seu diagnóstico e ele precisa de profissionais para cuidar dessa área. Não é só custo, ok? Gente, é isso aí, eu agradeço, o tempo é curto. Jaqueline, obrigado, eu queria expor mais coisas, eu queria falar mais, mas eu sei que o tempo é curto e o assunto é grande, mas a gente vai sempre estar aí à disposição, porque vocês precisarem, o que a gente puder ajudar, a gente está sempre aí para poder somar aí os esforços para a gente conseguir um dia, quem sabe, ter essas unidades aí, com esses prontuários todos organizados, esses projetos, esses profissionais aí. Obrigado, gente. Obrigada, Arthur. E assim, nas nossas auditorias fiscais do trabalho, as questões que envolvem a engenharia elétrica, as instalações elétricas são muito fiscalizadas, né? E geram autos de infração, as multas não são pequenas, mas mais questão de multa é a representação civil e a representação criminal, porque colocar a vida dos outros em risco é crime. É crime. Não é porque você não está enxergando o problema, é porque ele não existe. É igual o Arthur fala, né? A gente brinca até, não, é porque passou a mão no interruptor, a luz ligou, tá ótima, né? A parte elétrica. Gente, pelo amor de Deus, não é assim, né? E há muitos riscos, há incêndios, há choques, há problemas seríssimos de falta de controle de infecção, né, doutora Joana? Né, doutora Adriana? Porque como é que você vai fazer controle de infecção num ambiente que não é climatizado? Você não tem um sistema de climatização.
Qual o grau de confiabilidade dos seus relatórios de rastreabilidade quando você tem um? Quando você tem um, né, que seja bom, né? Então, eu vou passar, esse assunto é muito grande, é um tema, mais um tema grande. Arthur, você volta, outros engenheiros eletricistas estarão aqui conosco. Muito obrigada por esse momento. Esse assunto, como eu disse, nós retornaremos a ele. Eu conto com a sua ajuda também, viu, Arthur? Eu vou passar agora a palavra para a Joana, né? Mas antes de passar a palavra para a Joana, eu preciso dar um esclarecimento. A Auditoria Fiscal do Trabalho, ela tem o dever legal de combater a corrupção, a ineficiência pública. Por que eu estou falando isso agora? Porque todas as formas de contratação de trabalhadores e empresas pelos órgãos públicos estão sendo investigadas, sim. E não são só por nós, não. São por várias outras autoridades também. Na parte que nos compete, a questão da qualificação profissional, dos riscos aumentados de trabalhadores que na beira do leito, às vezes, estão trabalhando com profissionais que não têm perícia necessária, ou outras questões que envolvem rotatividade de pessoas, tem sido um problema gravíssimo nessa pandemia, comprometido todo o trabalho do Serviço de Controle de Infecção, e isso tem sido, sim, investigado pela nossa equipe, e bastante, né? Com o único objetivo de reduzir os acidentes ocupacionais. Nós temos essa parte de fisioterapia, a intensivista, a médica, a enfermagem, isso aí tem sido muito trabalhado, sim, pela nossa equipe. E eu reforço, com o único objetivo, doutor Raimundo, doutor Leonardo, doutora Adriana, de proteger os trabalhadores que estão na beira do leito, porque nós não podemos tolerar que pessoas desqualificadas estejam trabalhando ao lado e comprometendo a segurança dos trabalhadores e comprometendo a segurança dos pacientes. Só eu precisava dar esse esclarecimento por conta de certas situações que já aconteceram, né? Doutora Joana, a palavra é sua. A Joana Angélica de França Barbosa, fisioterapeuta, pós-graduada em fisioterapia hospitalar, fisioterapia respiratória e fisioterapia respiratória com ênfase em UTI, especialista em terapia intensiva adulta, gerente de fisioterapia do Hospital Estadual Alberto Rassi, HGG. Muito bem-vinda, Joana, e muito obrigada, tá, depois de um plantão, estar aqui conosco e ter produzido todo o material de apoio. Muito obrigada a você e toda a equipe do HGG. Doutora Jaqueline, boa noite a todos. O agradecimento, sem dúvida nenhuma, é meu, né? Da oportunidade de poder explanar a respeito da fisioterapia intensiva e como nós podemos auxiliar na questão da segurança do trabalho. Então, já fui apresentada pela doutora Jaqueline, e o meu tema hoje é sobre a fisioterapia intensiva, né? O eixo normativo, qualificação, dimensionamento real hoje da nossa profissão, a nossa atuação para garantir esses processos de trabalho seguros, desenvolvimento dos processos de trabalho para redução da dispersão de aerossóis e de riscos ocupacionais de inalação de aerossóis e procedimentos invasivos. A apresentação não compõe qualquer conflito de interesses. Bom, então, antes de nós falarmos da legislação da fisioterapia em si, a gente tem que fazer as definições, né? Do que é a fisioterapia e do que é o fisioterapeuta. Então, a fisioterapia ela é uma ciência da saúde que ela estuda, ela previne e trata os distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano. E a gente também faz, e a fisioterapia, ela alcança tanto a atenção básica da saúde, quanto pacientes de média complexidade e de alta complexidade também, desde a prevenção até a reabilitação. O fisioterapeuta, então, é o profissional de saúde com a formação acadêmica superior, habilitado à construção diagnóstico funcional, que faz também a prescrição das suas condutas, bem como a sua indução do paciente, e acompanha todo o quadro clínico do paciente, e também vê também as questões de alta do paciente do serviço da fisioterapia. Então, quando a gente fala da legislação da fisioterapia, a legislação aplicada, a fisioterapia ela é uma profissão regulamentada. Ela é regulamentada dentro do decreto de lei de 1969, onde coloca a fisioterapia como uma profissão.
Em 75, já foi feita a criação dos conselhos regionais e do Conselho Federal de Fisioterapia, o COFITO. Já em 84, a gente já teve o decreto onde organizou a questão da categoria funcional do fisioterapeuta, dentro das suas complexidades e especialidades da profissão. Já em 94, fixou a carga horária no máximo de 30 horas semanais. E isso é muito importante porque mostra que o fisioterapeuta dentro do hospital, a carga horária máxima de trabalho dele é de 30 horas semanais, não podendo ultrapassar essa carga horária. As resoluções do COFITO também regulamenta também a profissão, e as resoluções do COFITO de 2011, ela reconhece a fisioterapia em terapia intensiva como uma especialidade profissional do fisioterapeuta. E também fala, em 2008, a respeito do critério para se obter o título de intensivista. Bom, só voltando um pouquinho na questão do título de intensivista, o título de intensivista para o fisioterapeuta, ele é feito tanto uma análise curricular do fisioterapeuta, onde é feito várias pontuações, e também é feita uma prova de 2 etapas, que é a prova mais objetiva e uma prova discursiva também. Então, a gente brinca e fala que é o nosso OAB da fisioterapia, onde separa os profissionais especialistas e não especialistas. Bom, a resolução de 2012, ela dispõe sobre o regimento interno do COFITO e define que o COFITO é a instituição central que regulamenta a profissão e que também faz o registro profissional e a fiscalização profissional. E além do COFITO, que é a instituição central, a gente também tem os CREFITOS. E os CREFITOS, eles são organizados e instalados em regiões de circunscrições. Essas regiões, elas são pautadas no número de profissionais. Então, a partir do número de profissionais, é feita uma região por circunscrição. No Brasil, atualmente, nós temos 16 CREFITOS, que são essas fiscalizações regionais, Centro de Fiscalização Regional da Profissão. Sendo que no estado aqui de Goiás e no Distrito Federal, nós somos fiscalizados pelo CREFITO 11, onde a sua sede é em Brasília e a sua subsede é aqui em Goiânia. Nós também temos o nosso Código de Ética e de Deontologia da Fisioterapia, que ela se estabeleceu na resolução de 8 de julho de 2013. E por ser um código de ética bastante extenso, como tem que ser para a profissão, eu separei um artigo, o artigo 5º, que eu achei bastante importante explanar, que é: o fisioterapeuta, ele avalia a sua capacidade técnica e somente aceita a atribuição ou assume cargo quando capaz de desempenho seguro para o cliente, para o paciente e o usuário, em respeito, assim, aos direitos humanos. Então, além da fisioterapia ter que ser uma profissão de nível superior, onde você tem que estar habilitado para executá-la, além disso, a gente precisa também da qualificação profissional, onde há a separação, e isso é muito importante dentro da fisioterapia e muito cobrado, tanto que as provas que são feitas para obtenção de títulos são provas, como eu disse anteriormente, bastante, assim, que cobram mesmo do profissional, justamente para ter essa separação dentro da categoria. E aí, a gente pode falar ainda mais sobre um pouco de legislação que se encaixa com a fisioterapia, com esse contexto de terapia intensiva, é a RDC número 7, de 24 de fevereiro, onde ela fala a respeito da disposição dos requisitos mínimos, né, para o funcionamento da unidade de terapia intensiva e dá outras providências. Primeiro, ela fala que ela deve ser formado, deve ser designado um fisioterapeuta coordenador da equipe e um respectivo substituto. Esse coordenador da equipe de fisioterapia, ele tem que ter o título de fisioterapeuta intensivista, né? Então, ele tem que ter passado por aquele processo avaliativo que eu falei anteriormente.
e tem que ser específico para a UTI adulta. Por quê? Hoje, quando se faz a prova de especialista em fisioterapia, o fisioterapeuta que é especialista em medicina intensiva do adulto, ele tem um título. E o que é de medicina intensiva, por exemplo, neonato ou pediátrico, é um outro título. Então, o fisioterapeuta que vai trabalhar com o adulto, que a gente pode classificar com crianças acima de 12 anos, ele tem que ser especialista nessa área. E é permitido assumir essa responsabilidade técnica de, no máximo, 2 UTIs. Bom, e aí eu passo dessa parte, né, que fala bem assim da questão de regulamentação da profissão e como é importante a fisioterapia, e por isso eu agradeço mais uma vez a doutora Jaqueline pela oportunidade de explanar, que a gente tem visto a importância maior da fisioterapia nesses últimos acontecimentos aí, principalmente nesses 2 últimos anos de Covid. E a gente não pode continuar a falar dessa questão se a gente não relacionar a Covid-19 ao estresse que está ocasionando, né, em todos que trabalham dentro das unidades de terapia intensiva. Quando eu explano a respeito da RDC número 7, a questão da fisioterapia intensivista, por que isso é tão importante? Porque mesmo o meu paciente que está nas enfermarias hoje, dos hospitais, esses pacientes, pela Covid ser uma doença letal e grave, são pacientes que, às vezes, eles estão com um determinado nível de complexidade e, quando chega 2 horas, 3 horas após o plantão, já é um paciente que já aumentou a complexidade dele e que pode ser um paciente semi-intensivo. Por isso que é tão importante ter esse preparo. Então, quando a gente relaciona Covid e estresse, eu procurei pela PubMed alguns artigos, uma pesquisa simples, me deu já 377 resultados a respeito do tema. E como que é uma forma da gente tentar combater esse estresse dentro das unidades de terapia intensiva ou entre os profissionais que trabalham com a Covid-19? É quando a gente fala da questão da segurança. E a segurança, ela está elencada com a confiança. Quando eu estou seguro no que eu faço, quando eu tenho segurança no meu ambiente de trabalho, e quando eu demonstro confiança no que eu sei fazer, essa confiança, ela passa para toda a equipe multidisciplinar. Hoje em dia, ninguém trabalha só. A gente tem a conversa é de equipe. Então, ninguém trabalha só ultimamente. A gente fala de equipes multidisciplinares, de equipes de alta resposta, alta resolução, porque são pacientes, como eu disse anteriormente, que têm um time. E se a gente perde o time desse paciente, a letalidade ela é alta. Então, e aí eu quis exemplificar essa questão da segurança e da confiança. Nesse procedimento, muitos aí que trabalham no hospital sabem que é o decúbito prona, que está sendo tão utilizado nas CTIs, com índice A de resolutividade para as hipoxemias severas dos pacientes. Ou então a melhora da hipoxemia severa. E a gente pode ver ali, ó, pelo olhar de quem está fazendo, né, o AS da pronação e da equipe que está próxima. Que são coisas assim, hoje a intubação ela tem que ser uma intubação rápida, a pronação ela tem que ser uma pronação pensada e bem executada pela equipe. E para isso tudo, a gente tem que ter vínculo de confiança com a nossa equipe, a gente tem que confiar em quem a gente está trabalhando, e para isso, mais uma vez, é que eu reforço, além de ser habilitados, nós temos que ser qualificados. E a qualificação, ela se dá dentro do hospital, ela se dá quando a gente elabora os POPs de atendimento, quando a gente segue fielmente os protocolos de atendimento. E isso só acontece quando a gente tem conhecimento no que está proposto a fazer. Assim, quando iniciou a pandemia, em março, né, do ano passado, quando a gente começou os primeiros casos no Brasil, o nosso hospital, a gente já se preocupou assim, em ir além. E a gente já montou nossos protocolos de atendimento, os nossos POPs também. Os protocolos de atendimento, eles foram revisados a cada 3 meses,
por ser uma doença nova e por cada semana que passa, a gente tem ainda novidades que acontecem. Às vezes, o jeito que a gente ventilava anteriormente não está sendo agora. Então, isso precisa que está exaustivo o nosso trabalho? Está exaustivo. Os fisioterapeutas hoje trabalham em 2, 3 hospitais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a busca da excelência pela qualificação. Estudar, estar à frente, justamente para fazer tudo com bastante confiança no que está fazendo. E aí, um dos pilares para essa questão da confiança na equipe, de trazer a equipe multi para o bem comum, que é o paciente, é a questão da comunicação efetiva, é o saber ouvir e saber falar também, saber passar a informação, né? E que isso faz a diferença profissional hoje. Hoje, nós temos, no estado de Goiás, 1.302 leitos só para pacientes COVID. E, como bem o Arthur falou, explanou, né, como é importante a questão da engenharia elétrica, a questão da gente estar, assim, sempre olhando os nossos maquinários, preventivamente, né, e não só na correção. Mas, voltando à questão da comunicação efetiva entre equipes, a gente tem alguns exemplos que eu posso dar de como essa comunicação efetiva ela pode ser feita. Nós temos os huddles de segurança, que são reuniões rápidas no início do plantão, onde a gente reúne com a nossa equipe em pequeno grupo, não precisa ser um grupo tão grande, e o huddle pelo IHI, ele é proposto a ser feito em 10, 15 minutos no máximo. São elencados ali os problemas que podem acontecer no plantão e que a equipe já está prevendo o que pode acontecer. Nós temos as ferramentas do SBAR também para passagem de plantão, preenchimento efetivo do prontuário do paciente, o que é extremamente importante, sistema de notificação de eventos diversos, que a gente pode colocar neles essas quebras de contratos ou não conformidades, formulário de transporte hospitalar, o brainstorming, que é ou saber ouvir, né, e captar pequenas ideias dos colaboradores e de quem está na ponta, e o mais importante, são as reuniões periódicas com a alta gestão. Não adianta a ponta estar ali, né, no trabalho, ou então com as suas dificuldades, e isso não ser levado para a alta gestão hospitalar. E aí a gente coloca sempre, né, a segurança, colocando a questão do voo, né, onde tem o plano de voo, que é feito todo um checklist para ver se está tudo correto. Isso quer dizer que a proteção coletiva, quando o piloto está lá na aeronave dele, que o engenheiro já viu se está tudo bem com o avião, que teve abastecimento, tudo isso gera o que a gente chama de proteção coletiva e que eu posso levar isso para o meu hospital. A gente olhando essa cabine aí, com esse tanto de botões, enfim, a gente vê as roupas, né, dos nossos pilotos e copilotos, e isso me remete à nossa ida no leito lá de isolamento para atender nossos pacientes COVID, onde a gente está com todo esse arsenal, né? É máscara, capote, gorro, enfim. Então, a gente tem que ter a questão da ambientação, da climatização também adequada, para que o plantão não seja tão pesado assim, né? Então, a proteção coletiva, o que auxilia a questão da proteção coletiva são o núcleo de segurança do paciente, é o sistema de notificação de eventos, tendo essa questão da cultura não punitiva dentro do hospital, né? Não colocar o erro no outro, mas o erro é nosso e a gente tem que fazer algo para contornar aquele erro para não acontecer novamente. O IHI também, ele teve um projeto, que é o projeto PROAD, onde ele levou para as UTIs do Brasil, algumas UTIs do SUS no Brasil, um marco que era reduzir em 50% as IRAs. E isso foi grandioso, porque conseguiu-se reduzir as IRAs em mais do que 50%, PAV, TU e corrente sanguínea, com medidas simples, que podem ser passadas para outros hospitais. A questão do ambiente e clima organizacional, como eu falei anteriormente, e a prevenção e manutenção de equipamentos. E aí, a engenharia clínica, como tão bem explanou o Arthur, né? Eu coloquei uma frase que é:
Nunca foi tão barato prevenir, porque tem aquele ditado, né, que fala prevenir melhor do que remediar, e nunca foi tão barato prevenir. Tanto em questão de equipamentos, porque hoje a gente não acha equipamentos para compra, e rede de gases, como aconteceu lá no Amazonas, Manaus, que acabou o oxigênio. Então, se a gente tiver furos, né, nas redes de ar, de gases medicinais, a gente, né, pode correr esse risco. E a questão dos monitores também, né? São pacientes críticos, graves, e precisam de toda essa aparato da engenharia clínica. E aí eu passo mais uma vez para a questão do equipamento de proteção individual, né? Que é tão importante, né? A gente utilizar, saber utilizar também para evitar desperdícios. E o mais importante, cuidar de nós. Assim como teve lá a questão do avião, que a gente colocou da questão da segurança, eu falo que quando a gente chega no avião e a gente vai ouvir as instruções de voo, o que a aeromoça fala? Se, em caso de pressurização, cair na máscara de oxigênio, coloque em você primeiro, para depois colocar em quem está do seu lado. Mesma coisa. Então, a gente tem que ter os EPIs às nossas mãos. Por quê? No momento de uma parada, de uma intercorrência grave com o paciente, a gente tem que estar preparado, tem que se proteger para proteger o outro. Nós temos, mais uma vez, 1.302 leitos de Covid no estado de Goiás. Nós não temos esse tanto de profissional habilitado para isso. E então, hoje, o RH, ele está sendo wise. Assim, se hoje uma parede de ventilação mecânica custa R$150 mil, R$200 mil, um profissional nosso, a gente não sabe nem mensurar a falta que isso faz. Bom, então a gente tem alguns EPIs que eles podem ser processados. O uso do EPI, ele deve ser de maneira correta, porque a gente precisa do EPI. Entretanto, ele pode ser de maneira também que a gente utilize sem grande desperdício, até mesmo para não fazer falta depois. Então, esses EPIs, eles podem ser processados. Quais são esses? A gente pode utilizar, pode reprocessar as máscaras faciais, as face shields, os protetores faciais, os óculos também de proteção. E eu coloquei nesse slide esse capote, que é um capote de tecido. É claro que a questão da COVID, ela exige que seja o capote impermeável, né? Ou o capote impermeável que ele é descartável. Entretanto, como eu estou explanando pela fisioterapia, algumas coisas que a fisioterapia faz no leito do paciente, como, por exemplo, correção de uma gasometria na ventilação mecânica, algo que não vai gerar tantos fluidos corporais, eu posso utilizar o capote de tecido sem grandes transtornos para o fisioterapeuta. Mas quando eu falo de contato com fluido corporal, aí vem os EPIs que devem ser descartados, porque aí vem o macacão impermeável, vem o capote impermeável, que são justamente utilizados para quando há essa questão de contato com fluido corporal, seja na hora do banho, seja na hora de preparar o corpo, né, do paciente, que infelizmente foi a óbito. E também outros EPIs que devem ser descartados é a máscara, e eu coloquei aqui a máscara N95, justamente para falar que a máscara N95, em março do ano passado, eu gosto muito daquela máscara Aura. Eu comprava ela por R$8. Hoje, ela está mais ou menos R$60 via internet. Então, a gente vê que houve um encarecimento na máscara N95. E ela pode ser reutilizada. Depois, ela deve ser descartada. Quem coloca o quanto que eu posso utilizar da máscara N95 são as normativas que o SESMIT de cada hospital nos dá. No caso do HGG, o HGG eles nos deixa utilizar em 95 por 15 dias, desde que eu não tenha perdido a vedação da máscara e ela esteja segura. No momento que eu precisar trocar, a máscara está disponível para mim. E então, esses EPIs, eles devem ser descartados. E onde que eu vou descartar esses EPIs? Os descartes, eles são feitos em 2 tipos de lixo. O lixo hospitalar vermelho, que foi preconizado no início da pandemia,
Entretanto, teve uma nota técnica da Anvisa, onde abriu-se que poderia também descartar aqueles EPIs nos lixos brancos, pois os lixos vermelhos estavam difícil para alguns hospitais encontrar. O importante saber é que todos os equipamentos utilizados dentro das alas COVID, eles devem ser incinerados e devem ser tratados com muito, muito cuidado no seu descarte. No Sul, quando teve o início da pandemia, o pessoal fez uma movimentação como se fosse a bandeira vermelha, onde que o lixo domiciliar ele vinha justamente com uma fitinha vermelha para identificar que naquela casa e aquele lixo era pertencente ao paciente COVID. E aqui eu estou dando só um exemplo do que nós fizemos aqui no nosso hospital. A gente tem a questão da paramentação segura e a desparamentação segura. E a paramentação, e o que nós fizemos? Em cada leito do hospital de isolamento, onde tem o paciente COVID, nós colocamos esse folder de paramentação e desparamentação. O de paramentação, ele fica exterior ao quarto do paciente, onde eu tenho toda a sequência do que fazer fora do quarto e quando eu entrar para atender o paciente. Após o atendimento, lá no leito, vai ter essa sequência da desparamentação. Como eu devo fazer dentro do leito e o que eu devo fazer fora do leito. Eu acho, pessoal, que isso ficou muito bacana. Vídeos de desparamentação, a gente tem vários. Só que, querendo ou não, o que não é visto, às vezes, é esquecido. E o que é visto rotineiramente vira rotina. Então, isso foi uma pegada bacana aqui do hospital em fazer assim, porque virou agora algo automático mesmo, a paramentação e desparamentação. Bom, e aí nós temos alguns dispositivos para a segurança, né, durante o paciente que está entubado. Então, a gente tem nessa primeira imagem a presença do TraqueCare, que é um sistema fechado de aspiração, onde permite que eu aspire o paciente sem despressurização da ventilação mecânica e sem tanta formação de aerossóis e dispersão de aerossóis no quarto do paciente. Nós temos também aí os filtros. O filtro HMF, que é esse que está em destaque, em preto, ele é um filtro de nível A para escolha, para ser a barreira da ventilação mecânica desses pacientes, porque ele tem a dupla filtração, diferente do HMS simples, que se for utilizado, ele pode ser utilizado proximalmente ao paciente, desde que tenha um filtro EPA no ramo expiratório do ventilador mecânico. E terminando, a gente tem esses dispositivos também de segurança do processo de tubação, onde a gente pode clampear o tubo orotraqueal ou então tamponar com os êmbolos, para evitar a dispersão de aerossóis na intubação. Nós fizemos também esse processo maior, né, de colocar o ambu já com o TraqueCare acoplado, e como extubação, processo de extubação, anteriormente à COVID, o paciente era extubado e era colocado na macronebulização. E hoje, a gente coloca na máscara não inalante justamente para evitar a dispersão de aerossóis. Bom, como a gente disse, né, doutora Jaqueline, o tema, ele é bastante extenso, inclusive a gente foi convidada para a próxima quinta-feira estar aqui novamente presente, para auxiliar aí nessas questões. E aí o que eu coloco? Faça o que você ama e que você nunca mais precisar trabalhar na vida. E essa frase nunca foi tão bem dita como o que a gente está vivendo hoje, né? E nós estamos aqui vindo de vários plantões, de várias intercorrências do dia, e estamos aqui na busca da ciência para estudar e fazer o melhor para os nossos pacientes, para a nossa equipe. Obrigada, doutora Jaqueline. Obrigada, Joana. E eu vou te pedir reforço dessa parte final na próxima semana, tá? Certo. Que aí você começa a partir dessas 2 ou 3 telas daí para frente, você reinicia na próxima semana, porque é justamente o ponto de pedido de solicitações.
Ficou excelente, Joana, muito obrigada. Muito claro, a exposição ficou ótima. Muito obrigada. Eu vou passar direto agora a palavra, né, para a nossa amiga, né, nossa companheira aqui. Eu falo da Adriana. A gente está junto desde o início dessa pandemia. A Adriana é da Subisa, né, ela tem estado conosco nesse esforço coletivo desde o início também, até mesmo, né, Adriana, para a gente alinhar entendimentos com relação aos processos até mesmo equipamentos de proteção individual nos vários processos, nas diversas frentes. Adriana, se apresente, por favor, e comece a sua exposição, por gentileza. Boa noite a todos. Deixa eu colocar já minha apresentação, né? A Jaqueline me apresentou, a Adriana, sou farmacêutica bioquímica, e é um prazer estar trabalhando com a Jaqueline desde o início da pandemia. Doutora Jaqueline, seu microfone está desligado. Ai, peço desculpas. Não, enquanto a Adriana está ajeitando aqui as telas dela, é só para atenção especial a essa questão que envolve os riscos biológicos, que também envolve a prevenção de acidentes, né? A prevenção de adoecimento dos trabalhadores, né? Então, o manual que saiu recentemente da Anvisa, ele traz uma série de pontuações importantes para a prevenção de acidentes envolvendo os riscos biológicos. Adriana? Tudo certo? Estão vendo na tela? Sim. Então, eu vou falar, né, como a Jaqueline colocou, desse manual, né, que a Anvisa publicou agora no dia 24 de março, que é o caderno 10, que fala da prevenção de infecções por micro-organismos multiresistentes em serviço de saúde. Sou da Secretaria de Estado da Saúde, né, coordenadora de Segurança do Paciente e Controle de Infecção. E esse trabalho, né, é uma ação conjunta da Auditoria Fiscal do Trabalho, na capacitação de trabalhadores e gestores de saúde. A resistência microbiana, né, ela é um grave problema de saúde pública. E é um problema que ele afeta a todos, não é só o paciente. É um problema que ele afeta os profissionais de saúde, pode afetar a mim, a qualquer pessoa. Todos nós, infelizmente, estamos sujeitos, né, a ter algum problema com micro-organismo multiresistente, independente da idade, da nacionalidade. Todos nós estamos sujeitos, né, a sofrer alguma consequência, tanto direta ou indireta, desses micro-organismos. Os tratamentos hoje, eles estão, né, cada vez mais difíceis. Algumas doenças em que tínhamos um tratamento e que não tinha essa dificuldade, né, hoje já estamos tendo, por exemplo, gonorreia, sífilis, tuberculose, as diversas pneumonias, né? E todo esse problema, né, ocasionado por esses micro-organismos multiresistentes, leva a um aumento no tempo de internação, leva ao aumento dos custos e, principalmente, né, taxa de mortalidade dos pacientes. Várias são as causas que levam a esse problema, que estão tanto agravando quanto acelerando, né? Um deles, principal, assim, que a gente já identifica, é um programa de prevenção e controle de infecção inadequado ou inexistente. Nós temos a portaria 2616, que é de 1998, que é a principal que a gente segue, que institui a Comissão de Controle de Infecção dentro dos serviços de saúde. E traz também que essa comissão tem que ter um programa de gerenciamento de antimicrobianos. E, infelizmente, não é isso que a gente vê hoje nos nossos serviços de saúde, né?
Felizmente não é a realidade de todos, mas infelizmente de muitos sim, né? A gente tem muitos serviços de saúde que não tem, às vezes tem um mero papel para cumprir uma burocracia. O chega, ele não desenvolve nenhuma das funções que são dessa comissão, atribuições dessa comissão, né? Outro problema é a qualidade desses medicamentos, a baixa capacidade laboratorial, uma vigilância inadequada, né? Esse é um grave problema, porque várias instituições não realizam nenhum tipo de cultura de vigilância, não tem uma cultura de vigilância ativa. Hoje, as unidades que fazem essa cultura de rotina, né, de vigilância ativa, são as unidades de alto risco. Não é feito um monitoramento dessa população alta, em nenhum dos momentos, né? Nem na admissão dos pacientes, nem na transferência. E vários pacientes deveriam, as unidades de saúde deveriam fazer esse monitoramento, né, essa vigilância de alguns pacientes. Por exemplo, pacientes transplantados, pacientes oncológicos, pacientes vindos de instituições de longa permanência, né? Você sabe que os pacientes hoje que ficam em instituições de longa permanência, eles podem estar colonizados com várias bactérias multiresistentes, né? Micro-organismos multiresistentes. E também saber o histórico desse paciente, né? Se ele foi exposto a um tratamento antimicrobiano por muito tempo, se ele ficou internado por muito tempo. Então, essas seriam algumas características, né? Alguns critérios para você eleger uma população para fazer esse monitoramento. Aqui eu trouxe algum dos... Aqui, falei o uso inadequado, né? Dos antimicrobianos, mas aqui eu acho que esse quadro retrata bem o que é esse uso inadequado, né? Hoje a gente sofre com as diversas pessoas que tomam indiscriminadamente os antibióticos, né? Ou melhora e não faz o tratamento correto e adequado, mas a gente sofre com várias outras questões, né? Os tratamentos hoje, o uso de antimicrobianos, por exemplo, ele é utilizado tanto no meio animal, e não é só para uso terapêutico, né? Se assim fosse, tudo bem, mas infelizmente ele está sendo muito utilizado na produção animal. E aí esse antibiótico fica nesse animal, que passa para esse alimento e que nós consumimos. Então, hoje, tem pacientes, digamos que ele tem uma infecção do trato urinário, ele faz uma cultura, um antibiograma. Eu estou olhando a hora, já não olhei. Você me avisa. E muitas vezes eles relatam que estão resistentes a algum antimicrobiano e que nunca fez uso daquele antibiótico, né? E aí muitas vezes não se sabe o porquê ele tem essa resistência a esse antimicrobiano, né? E é justamente por esse fato, né, de a gente ter esse uso inadequado, indiscriminado desses antimicrobianos. A resistência microbiana, né, ela já é uma preocupação, né, mundial, de vários órgãos há algum tempo, e alguns desafios globais foram lançados pela Organização Mundial de Saúde, dentre eles, em 2011, que foi o terceiro desafio global, que foi a prevenção da resistência microbiana aos antimicrobianos, segurança na administração de medicamentos. Logo, depois a gente teve o uso de antimicrobianos sem danos, reduzindo 50% o uso de antimicrobianos, e assim como vários outros que estão sendo lançados, sempre esse tema retorna, né, é recorrente. Em 2015, foi elaborado e lançado um plano de ação global para diminuir a resistência microbiana. Em 2014, teve um economista britânico que ele afirmou que, a partir de 2050, as infecções por micro-organismos multiresistentes poderiam matar até 10 milhões de pessoas. Hoje, o Manual
da Anvisa trouxe um cenário muito mais preocupante e alarmante. Trouxe que, se a situação não mudar, a resistência microbiana pode matar até 10 milhões de pessoas a cada ano até 2050. Então, um cenário que era para ser a partir de 2050, hoje ele já é atual, né? E nos Estados Unidos, hoje, Europa, estima-se que em torno de 25 mil pessoas estejam morrendo em consequência desses micro-organismos multiresistentes. Nós trabalhamos, né, com alguns marcos legais, algumas portarias, notas que estão publicadas pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. Uma delas é a portaria 2616, né, que fala da Comissão de Controle de Infecção e traz essa obrigatoriedade de ter esse programa de antimicrobianos. Em 2010, foi publicada uma nota técnica falando das medidas para a identificação e prevenção das IRAs, infecções relacionadas à assistência à saúde por micro-organismos multiresistentes. Em 2013, também foi publicada outra nota técnica falando dessas medidas. Em 2013, também teve a publicação de um outro caderno, 4, que é para investigação dos eventos adversos em serviço de saúde. Em 2015, a Anvisa trouxe as orientações para a implantação da rede analítica de resistência microbiana. Essa nota técnica, né, ela foi um grande avanço, que foi onde realmente as coordenações, tanto estaduais ou as municipais, os serviços começaram a se organizar para fazer esse controle e esse monitoramento, né, dos micro-organismos multiresistentes. Em 2016 foi publicado um novo comunicado, assim sempre está sendo publicado também outros comunicados de outros micro-organismos também. Em 2017, em Goiás, nós publicamos uma nota técnica falando da resistência microbiana e investigação de surtos relacionados à assistência à saúde. Essa nota técnica, ela está em revisão, ela não foi publicada ainda, ela seria publicada agora em janeiro, e não foi, infelizmente, por conta da indisponibilidade do sistema que a gente coletava esses dados no serviço de saúde, né, um sistema que foi hackeado, e que hoje a gente está sem essa ferramenta para coletar os dados. Mas a Anvisa está desenvolvendo um novo sistema e nós também estamos tentando desenvolver uma nova ferramenta para fazer esse monitoramento. Acredito que até no final do mês a gente já consiga publicar essa nota técnica. E aí, agora, dia 24 de março, né, que foi publicado o caderno 10, que traz as orientações, né, referente aos micro-organismos multiresistentes. Para falar da identificação, né, desses micro-organismos, eu trouxe aqui primeiro algumas definições, né? O que é esses micro-organismos multiresistentes, né? São aqueles que resistentes a pelo menos um agente de 3 ou mais classes de antimicrobianos. Nós temos micro-organismos extensamente resistentes, que seriam quando ele é resistente a todas as categorias de antimicrobianos, né? Pelo menos um agente de todas as categorias. E nós temos os micro-organismos panresistentes, que são aqueles que eles são comprovados in vitro, que eles têm resistência a todos os antimicrobianos existentes. Trouxe também a definição de surto, né, que tem que ser notificado, né, tem que ser encaminhado um e-mail para a coordenação. Se existe coordenação municipal de segurança do paciente e controle de infecções, tem que ser informadas. O laboratório, ele comunica o serviço de saúde, a CCH do serviço de saúde. O laboratório também tem a obrigatoriedade de comunicar à coordenação estadual e ao municipal, se assim existir no município, né? Então, muitas vezes a gente não recebe, não tem esse canal de comunicação com o laboratório, mas o laboratório também é responsabilidade dele informar a coordenação estadual se caso foi identificado algum micro-organismo multiresistente. Tem os micro-organismos que a gente monitora, né, vou estar apresentando,
ou algum outro mecanismo de resistência novo que ainda não que não havia sido identificado anteriormente, né? E a CCH, da mesma forma, tem que estar nos comunicando, né? Teria o prazo de 72 horas para ser notificado nesse sistema que está indisponível no momento, mas assim que for publicado, né, esse novo sistema que ele for construído, continua o prazo de 72 horas. Os agregados de caso ou cluster também tem que ser notificados, né, que é um número de casos de determinada agravo em uma determinada área, independente, né, se esse número é maior ou não do que o esperado. Aqui eu coloquei também da colonização e infecção, né, para falar dessa diferença, né, que existe. A colonização, ela está presente não só pacientes, principalmente nesses que estão internados a longo prazo, que estão em unidade de terapia intensiva, mas também na comunidade. E, infelizmente, podem fazer parte, né, de muitos profissionais de saúde, podem ter esses micro-organismos resistentes colonizando, né? A diferença dessa colonização e infecção leva em consideração não apenas o sítio, né, corporal, de onde esse micro-organismo foi isolado, mas também as condições clínicas do paciente. Então, na colonização, não tem alteração nas funções normais do órgão, tecido e resposta inflamatória, enquanto que na infecção, né, esses micro-organismos provocam alterações orgânicas. Aqui eu trouxe um quadro dos principais micro-organismos multiresistentes que nós monitoramos aqui em Goiás, que são de importância epidemiológica para Goiás, não só para Goiás, mas também de importância mundial, né? De importância mundial, a gente tem alguns outros também, que a gente faz o monitoramento, mas os principais que nós monitoramos são esses. Eu vou estar falando agora deles. O primeiro que eu trouxe aqui é o Staphylococcus aureus, resistente tanto à mexicilina, oxacilina, e também resistente ou resistente, né, ou com sensibilidade intermediária à vancomicina. O Staphylococcus aureus, ele possui uma relação saprófica, né, tanto com o homem como com diversos outros animais. Coloniza pele, mucosa, principalmente a nasofaringe, né? E cerca de 20 a 40% da população, em geral, carrega esses Staphylococcus aureus na pele. No entanto, eles não são sensíveis, né, à mexicilina. O dado preocupante aqui é que em profissionais de saúde, o número que seria na população de 6 a 18% sobe para em torno de 40 até 44% em profissionais de saúde. Né? Então, é um número bastante expressivo, né, e preocupante para os profissionais de saúde. Outro dado importante referente aos Staphylococcus aureus é que 45% das bacteremias na América Latina são provocadas por eles. E o número maior ainda é no Brasil, nos hospitais do Brasil, que pode exceder até 60%. Nós notificamos, né, são monitorados as infecções relacionadas à assistência à saúde, a IPCSL, que é a infecção primária de corrente sanguínea, ITU, que é a infecção de trato urinário, e PAV, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica. E essas IRAs são notificadas. Antes era nesse sistema, que era o PharmaSUS, agora foi criado um novo sistema, e os dados que a Anvisa traz nesse manual são dessas infecções que foram notificadas no ano de 2018. Aqui ele trouxe o dado que 56,4% das amostras de Staphylococcus aureus de pacientes com IPCSL hospitalizados em UTIs, eles tinham resistência à mexicilina e oxacilina. Muito alto nesse número de essa resistência, o que traz vários transtornos, né? Tanto do paciente, quanto para melhora, aumenta o custo e assim por diante, né? Os enterococos resistentes
A vancomicina também tem uma importante causa de infecções oportunistas, né, principalmente em pacientes imunodeprimidos. No Brasil, nós temos estudos que observou que as bacteremias são causadas principalmente pelos enterococos. Os enterococos são cocos gram-positivos, estão presentes tanto no ambiente hospitalar e podem sobreviver por muito tempo em superfícies inanimadas, o que a gente vê que a importância, né, das medidas preventivas, né, as medidas de limpeza e desinfecção dentro dos serviços de saúde. No Brasil, um estudo de 2018 reportou que 9,5% das infecções de trato urinário eram causadas por enterococos. E dados de 2019 afirmaram que os enterococos são a segunda causa de infecções nosocomiais nos Estados Unidos, e com um índice, né, altíssimo de resistência à vancomicina. Na América Latina, essa prevalência dos enterococos resistentes à vancomicina é de 12,9%, no Brasil é em torno de 8,7%. Os dados notificados na Anvisa de 2018 traz que em torno de 26% das hemocupturas realizadas em pacientes com infecção primária de corrente sanguínea foi identificado, né, enterococos resistente à vancomicina. Também é um número, né, muito alto para resistência microbiana. Outra enterobactéria de importância epidemiológica, né, resistente, é o Enterobacter, resistente a carbapenêmicos, e também as cefalosporinas de quarta geração. São várias espécies que podem causar infecções, mas as principais que são monitoradas é a Escherichia coli, a Klebsiella e Enterobacter sp. Esses são os principais, né, agentes que causam infecções relacionadas à assistência à saúde. Entre as enterobactérias, as principais são as resistentes aos carbapenêmicos, que eles causam graves infecções de corrente sanguínea. Está associada a altas taxas de mortalidade, em torno de 40% a 50% nos estudos que foram realizados. Comparados com outros pacientes infectados por enterobactérias que são sensíveis aos carbapenêmicos, a mortalidade foi 2 vezes maior, né? Então, a chance realmente de contaminar, de levar a óbito, né, é muito maior. No Brasil, essa taxa de resistência aos carbapenêmicos e cefalosporinas, né, elas foram de 44,3% para pneumonia, 20,4% para enterobactérias, 9,2% para Escherichia coli. Esses dados também são de 2018, né, também das notificações de infecção de corrente sanguínea. Bem, eu acho que meu tempo já esgotou. A gente ainda tem, né, alguns outros micro-organismos para falar, mas teremos na próxima semana e a outra. Depois vou falar da Pseudomonas aeruginosa. Temos também o Acinetobacter e vou estar falando também de como que tem que ser encaminhado essas amostras para o LACEN, que é onde é feita essa confirmação da resistência, quais são as atribuições tanto da CCH quanto da coordenação estadual e das coordenações municipais, e vou trazer depois também as principais medidas de prevenção, e quero trazer os dados, né, de Goiás, das notificações nossas do nosso estado para vocês, tá? Então, a gente continua na próxima semana. Por hoje é só. Muito obrigada, Jaqueline. Passo a palavra para você. Pois é, eu estava até comentando aqui no chat, nós estamos recebendo informações, né, de surtos, e isso realmente por isso que as exposições que vocês estão fazendo são de extrema importância. Semana que vem você continua, Adriana, aí porque ela está me capacitando também para a fiscalização que eu estou fazendo, tá? Então, as capacitações aqui servem para todos, né?
Doutor Raimundo. Parabéns aí a todos os expositores. E aqui eu acho que é interessante trazer 3 pontos fundamentais aí do momento que a gente tem vivido. O primeiro é no que diz respeito à necessidade da própria colaboração, entendendo que quando você tem a percepção de que todos os setores eles estão integrados e isso vai impactar positivo ou negativamente para o paciente, a gente percebe o quanto a engenharia clínica, a engenharia elétrica, os setores da farmácia estão interligados e mesmo que não estejam diretamente na assistência ao paciente, influenciam para que aqueles que estão ligados e destinados diretamente com o paciente tenham uma boa relação. O segundo ponto foi o que foi trazido pela doutora Joana, a necessidade que nós temos da boa capacitação das equipes para que a gente tenha resposta rápida nos momentos de crise. Mas entendendo principalmente que nós da área da saúde, que estávamos indo em direção a uma linha da hiperespecialização, temos também que, em alguns momentos, olhar internamente e percebermos a necessidade da mudança. E é interessante aí, doutora Jaqueline, vou fazer uma citação do Stephen Hawking, né? Que ele diz que inteligência é a capacidade de adaptação às mudanças. E quando a gente vive uma crise, vive um momento em que temos a necessidade de mudança, ela tem que acontecer rápido e isso é um sinal de inteligência. E é por conta disso que estamos todos aqui reunidos, fazendo aí esse grande mosaico de experiências para que a gente consiga ser melhor a cada dia. Isso é algo fundamental. Eu tenho certeza absoluta que nesse momento da adversidade, as oportunidades aparecem. Quem imaginaria que teríamos que agir com tanta velocidade para, por exemplo, treinar prona, que era algo que a gente tinha num aspecto muito teórico e, de repente, tivemos que fazer, porque isso salva o paciente, isso muda a condição de vida do paciente, e aí a educação permanente tem uma ação fundamental nesse treinamento e nessa mudança contínua. Isso aí é até uma teoria que a gente chama da teoria das vulnerabilidades, são as ações que a cada momento temos que modificar porque o cenário muda toda hora. E o que a Adriana trouxe é fundamental, muito embora esteja contido no manual que a Anvisa vem nos trazendo agora em relação à multiresistência, há de se considerar a possibilidade de termos uma resistência ao final da pandemia ou no curso da pandemia de uma resistência de classe, que é da classe dos macrolídeos, que tem sido amplamente utilizada nesse período da pandemia, necessitando aí de avaliarmos os critérios, ou seja, aquilo que estamos vendo agora e que está sendo trazido para a gente no manual, serve também de experiência e perspectiva que temos que ter para o futuro, porque o futuro ele vai exigir que tenhamos muito mais critérios no uso racional de algumas medicações, dentre elas os antimicrobianos. Agradeço muito a todos vocês, agradeço bastante a oportunidade e volto para a doutora Jaqueline para as considerações, ou é o doutor Leonardo, acho que a doutora Jaqueline e depois o doutor Leonardo, fica à vontade. Doutor Leonardo. Não vou me alongar, prometi, né? Primeiramente, parabéns aos que participaram, foi brilhante, só informação útil. Agradecimento de coração à doutora Jaqueline pela oportunidade de estar participando e expondo um pouquinho da visão da medicina do trabalho, né? Coisas da maior importância foram citadas e, como eu conversei hoje com a doutora Jaqueline também, em tudo isso que está acontecendo, tem que se pensar, e alguém tem que estar pensando só na saúde do trabalhador e só na saúde de quem está
se esforçando e se desgastando. Então, saibam que tem gente pensando só nisso. Da mesma forma que tem gente brilhante pensando em infecção hospitalar, gente brilhante falando em fisioterapia e como a fisioterapia está crescendo e amadurecendo e como salta aos olhos de todos isso. Como a parte invisível do hospital é importante, a engenharia elétrica, a manutenção, como isso é importante para que a gente tenha segurança para trabalhar. E isso é feito por pessoas, né? Essas pessoas têm que estar bem. E não existe serviço sem profissional saudável, sem profissional mentalmente saudável, fisicamente saudável, sem suporte por trás das câmeras, né? E a gente vai bater em cima disso no futuro próximo. Muitas instituições já estão fazendo isso e a gente, no HDT, vamos melhorar mais ainda isso que já vem sendo desenvolvido da saúde mental e da saúde do trabalhador, né? Agradeço. Uma boa noite para todos. Obrigada, né? Novamente, a presença de todos. Muito obrigada aos expositores. Arthur, pela paciência, né? Muito obrigada pela compreensão, né? Estar aqui com a gente. A Joana, muito obrigada. A Adriana, né? A gente fica muito agradecido. Semana que vem haverá continuidade. É um assunto assim de importância, relevância alta nesse momento. Muitas perguntas têm sido levantadas em relação às bactérias, em relação a processos de trabalho, o que a gente está insistindo desde o começo, né, Arthur? O Arthur, a gente conversa sobre isso há muito tempo, doutor Raimundo, a Adriana. Profissional habilitado, profissional qualificado, profissional capacitado, capacitado e capacitado. Não adianta, a gestão, né, doutor Raimundo, ela tem que ter essa visão quanto à segurança dos processos de trabalho, que implica em segurança dos trabalhadores, em segurança dos pacientes e segurança ambiental. Tudo que falamos aqui está conectado, né, doutor Leonardo? Está tudo conectado, né? Envolve esses 3 pilares. Semana que vem nós daremos continuidade e peço a atenção especial para aqueles que aqui estão e que estão notificados, porque tudo que está sendo tratado aqui, ou que estão em processo de notificação fiscal, né? Tudo que está sendo tratado aqui é objeto de auditoria fiscal do trabalho. Então, vocês estão tendo a oportunidade de receber informações, né, dos especialistas, inclusive quanto aos processos de trabalho que estão sendo adotados pela Auditoria Fiscal do Trabalho. Também, não só os processos de vocês, mas os nossos também. Esperamos vocês na próxima semana. Tenham uma boa noite e firmes, fiquemos firmes. Vai passar, isso tudo vai passar, né? E nós vamos conseguir superar todas essas dificuldades. Tenho certeza disso. Obrigada a todos, tenham uma boa noite, bom descanso. Boa noite, Jaqueline. Boa noite a todos. Excelente noite. Obrigada. Obrigada, Hélio, equipe do HGG, tá? Que dá o suporte aqui para a gente. Até a semana que vem, se Deus quiser.